Bem, nosso estudo de hoje está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Emmanuel comenta na lição 126 do livro Caminho, Verdade e Vida, ídolos. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos que lhe perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma muitas vezes em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais de acordo com Jesus chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou, evitemos, representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar da grosseira posição adorativa. Quando te encontras, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Mais uma interpretação diferenciada sobre o significado de ídolos. Emmanuel tem a capacidade de fazer isso. Né? Emmanuel parece procurar esgotar as várias maneiras de você interpretar um versículo bíblico. Ele pega aqui uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que vos abstenhar das coisas santificadas aos ídolos. Então ele vem falar assim, ó, como o texto está falando das coisas, ele, ao invés de pegar a palavra ídolo e se referir a pessoas, dessa vez ele vem se referindo às coisas e também algumas conquistas nossas aqui no campo material. Por quê? Porque o que acontece? Né? É interessante como aqui na Terra, naturalmente, nós somos idólatras. Você para ver assim, logo quando sai ainda na fase de criança mesmo, você cria alguns ídolos, e normalmente esses ídolos estão nos desenhos animados, nos programas infantis que a gente vê. Então a pessoa, você vê que a criança brilha os olhos quando vai falar de um determinado personagem que vai fazer show perto da nossa casa. Vai ter show aqui do Palavra Cantada, né, desses grupos aí maravilhosos que fazem trabalhos muito bonitos, educativos realmente, muito bonitos. Por isso que eu faço questão de citar esse aí, porque esse aí vale a pena mesmo. A criança já cria aquela idolatria. Depois, quando chega na fase de adolescente, começa a ouvir umas músicas diferenciadas, por conta até da geração, daqui a pouco está enchendo o quarto de pôster, de fotos, enfim. E até a gente tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, vocês vão olhar, olha quem está falando, atrás de mim está aqui Bezerra de Menezes, Jesus Gonçalves, Chico Xavier e Eurípides Barçanufo. Mas não é só esse não, aqui na frente está Gonzaguinha, Raul Seixas, Led Zeppelin, Pink Floyd, as bandas que eu gosto também, está aqui também na minha frente. O que foi isso? Foi um presente de um grande amigo meu, mais de 30 anos de amizade, ele fazia isso e o Covid o levou. Então hoje eu tenho assim, até um apreço maior, né, por conta do presente que eu ganhei. Mas é muito bom sim a gente ter essas imagens e toda vez olhar ali o que representa Eurípides Barçanufo pra gente. Eu vou olhar para Eurípides Barçanufo e vou lembrar assim, né? Chico Xavier falou que é quase a biografia do Cristo. Você para estudar a vida de Eurípides Barçanufo, ver o exemplo de renúncia de Jesus Gonçalves, a transformação que esse espírito teve. Ver também, né, mesmo nascendo na prova da riqueza, como nasceu Bezerra de Menezes, sendo formado em medicina no Império, e depois sendo professor da Academia de Medicina aqui do Rio de Janeiro, sendo médico e professor. Chega uma hora que se torna espírita, abre mão de tudo. É muito bonito ver a biografia dessas pessoas, mas não você idolatrar. Eles são também espíritos imortais, espíritos que estão à nossa frente, e que por estarem à nossa frente a gente usa como modelo, também como guia e modelo,
né? Diz lá no Livro dos Espíritos, o maior de todos é Jesus, guia e modelo. Mas tem alguns aqui mais próximos, a gente pega assim como ídolo, mas ele vem falar para a gente o seguinte: refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos. E o homem está rodeado de coisas da vida. Então, o que se chama essas coisas que são sacrificadas aos ídolos? Ele vem falar para a gente, ó, a gente precisa, antes de mais nada, exterminar ídolos mais perigosos que perturbam a visão, que perturbam o sentimento, né? E não ficar só preocupado com aquela imagem materializada dos ídolos, como está aqui. Isso aqui está materializado também. Está materializado aqui num disco de vinil, a obra de arte que foi feita, né? Então, antes de mais nada, vamos pensar assim, o que a gente tem que sacrificar, na verdade, né, são aquelas coisas que perturbam a visão e que perturbam o sentimento. A ambição de alcançar valores espirituais de acordo com Jesus se chama virtude. Agora, vantagens transitórias aqui, ele chama de insensatez. Vai ficar prendendo a gente quando a gente chegar do outro lado da vida. E agora? O que vai valer mais? Os bens materiais que a gente buscou, que as vantagens transitórias do campo carnal, ou as virtudes que a gente adquiriu? Então a gente tem que começar a pensar nisso, né? Os ídolos de verdade, para a gente, são as virtudes que a gente vai adquirindo com o tempo, com o exercício, com o estudo, com o trabalho. Esses a gente vai levar lá para o outro lado. E depois ele vem em outro parágrafo falar para a gente assim, ó, os primeiros lugares que o mestre nos recomendou e evitemos também representam ídolos. Não tem que ficar buscando coisa nenhuma de primeiros lugares, nem culto de imediatismo, nada disso. A gente tem que escapar dessa grosseira posição adorativa e colocar a mão mesmo na massa e começar a trabalhar. É muito bonita a mensagem que o Emmanuel deixa para a gente hoje. Ele fala assim, quando te encontras, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no ciclo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ele ensinou a gente o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Mas nós somos idólatras, né? A gente cria as imagens, a gente se decepciona às vezes com aqueles que a gente elege como ídolos, a gente escolhe ídolos em todos os lugares e também a gente é levado também a escolher esses ídolos às vezes, né? Porque o que acontece? É todo um trabalho de mídia, né? De imprensa que está forçando a barra e mostrando, querendo mostrar para a chapa que a gente acha que o melhor que tem na música hoje é determinado artista, que o melhor que tem na literatura é fulano. E daqui a pouco a gente vai descobrir aqueles que estão no anonimato e vai ver que tem muito músico por aí, mas na verdade só não teve divulgação. Muito grande escritor por aí, mas na verdade, né, os livros não foram publicados porque de repente ele não teve condição de bancar a produção do livro. A gente teve a oportunidade de ver aqui no Brasil uma Olimpíada em que várias pessoas se destacaram e falaram, poxa, onde estavam essas pessoas nas outras Olimpíadas? Não tinham patrocínio, não tinham condição de sair daqui do país e ir para outro lugar para competir, mas quando foi aqui teve condição. Então, quer dizer, a gente cria esses ídolos nas pessoas. E Emmanuel vem chamar a nossa atenção para a gente, olha, não é só nas pessoas não, a gente tem que pôr coisas também. Antes de eu ficar pensando, né, eu tenho que juntar meu dinheiro para comprar o carro. Comprei o carro, tudo bem. Às vezes, muitas das vezes ele é necessário hoje, ele saiu do supérfluo e passou para ser necessário para a gente. Mas daí você quer comprar um carro melhor, um carro de luxo, você fica botando toda a sua energia naquilo e muitas das vezes esquecendo de estar buscando as virtudes, de estar buscando aprender a perdoar, de estar buscando deixar a preguiça de lado e colocar o trabalho, desenvolver autonomia, independência, de estar exercitando a fé, de estar tendo a oportunidade de ter esse contato com os espíritos, e quando a gente tem esse contato, ninguém tira a sua experiência pessoal. Essa é inalienável. Alguém vai falar, você, não, isso eu vivi, eu sei que não é dessa maneira. Né? Então, é a gente começar a buscar quais são os verdadeiros ídolos mesmo. Os ídolos para mim hoje, não que para ser idolatrado, mas para ser seguido o seu exemplo. São sim esses 4 aqui, e mais um monte. Eu boto aí no meio Leon Denis, Allan Kardec, eu boto aí no meio o Divaldo Pereira Franco, que ainda está encarnado, mas tenho muito respeito, muito carinho por ele. Eu coloco Leopoldo Machado, eu coloco alguns espíritos aí nessa lista aí ainda. Por quê? Porque eles mostraram como fazer valer a pena essa vida.
Se eu conseguir praticar aquilo, aí sim eu teria buscado a idolatria da maneira correta. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.